Bom dia. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à sequência do nosso encontro de academias. E já presentes à mesa, nosso secretário-mor, Narcer Shaul. E ambos, Bi e Shaul, muito felizes com o resultado de ontem, né, Shaul? Dia do Flamengo e Corinthians. E também presente a nossa secretária-geral da Academia Goiana de Letras, minha antecessora na instituição, e que empresta seu nome já à tradicional realização da Academia Goiana de Letras do Ano Cultural Leda Selma de Alencar, e que também é a protagonista da oportunidade da realização desse encontro de academias, nacional de academias, quando, em sua administração, ainda em 2017, foi apresentado esse projeto, cujos recursos, que viabilizaram a sua realização só foram creditados ao final do ano passado. E como nós estamos ainda no momento delicado de pandemia, nós que presidimos essas instituições sabemos o quanto ela é sensível, né? Enfim, somos imortais, mas nem tanto assim. Eu gostaria que compusesse a mesa também um querido amigo há mais de 40 anos, ele que prefaciou meu segundo livro de poemas, acho que ele nem lembra disso mais, e que atualmente é o nosso diretor da Casa de Cultura Otamiro de Lula Pacheco, e nosso confrade, e que preside também a Academia Goianiense de Letras. E que belo trabalho o Adenor desenvolve frente a essa instituição. Por gentileza, Adenor. Essas duas almas baianas são conflitantes há décadas, mas no bom sentido. Nossa, nós agora estamos praticamente apaixonados. Viva o Nordeste! E convido para integrar a mesa o nosso palestrante, cujo perfil será lido pela letra. Convido o presidente da Academia Carioca de Letras, Sérgio Fonda. Por gentileza, Sérgio. Eu gostaria de registrar, agradecer a presença do presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique Medeiros. Logo mais à tarde estará conosco, da professora, e que ontem eu gostei tanto, de repente a oportunidade de retomar José Anchieta, nosso santo escritor, poeta, a presidente da Academia Espírito Santense de Letras, Esther Vieira, da Sueli, que ontem trabalhou um tema e fui muito feliz com o seu conteúdo, da presença mulher em todos os setores da sociedade brasileira, e ela que preside a Academia Mato-Grossense de Letras. Agradecer a presença e o trabalho infindo do atual presidente da União Brasileira de Escritura e Extensão de Goiás, professor doutor Ademir Luiz, que nos dá todo o suporte para que nós possamos realizar da melhor maneira possível o nosso encontro de academias. Agradecer ao professor
doutor, e que ontem foi extremamente feliz, né? O Aguilar, né? Nessa posição, meu Deus, né? Como é que pode, né? De repente, abraçar um conteúdo com tamanha desenvoltura, precisão. Muito obrigado por todo ontem e pelos amanhãs que virão, Aguilar. Agradecer a presença e que amanhã estará conosco aqui, né, Gilberto Mendonça Pérez, querido decano da nossa instituição, e que, não sei se o Gilberto lembra, assim que assumi o meu primeiro mandato, a União Brasileira de Escritores, em 1992, eu o convidei para o Encontro Nacional de Escritores. Lembra, Gilberto? E é uma pessoa muito querida e que nos representa, como que representa a literatura, né? Não produzida em Goiás, mas que tem um cordão umbilical fincado em Goiás, nacionalmente e internacionalmente. É o nosso grande representante, o nosso embaixador da literatura brasileira, de origem no estado de Goiás, Gilberto Mendonça Pérez. Muito obrigado, Gilberto. Agradecer a presença da representante da editora Kelps, da Rosana Peixoto dos Santos. É uma instituição, os nossos convidados, né? É uma instituição, de editora Kelps, que faz parte da história pelo apoio institucional, não apenas as academias de letras, mas todas as instituições estabelecidas no estado de Goiás, e muito presente. Gostaria também de agradecer a presença que participou ontem na abertura da professora. Não, Sueli, já agradeci, né? Já agradeci, mas nunca é demais. E dose dupla, mais oportuna ainda. Mas muito obrigado. Então, e hoje é um dia especial de uma pessoa que sempre nos presenteia com a sua lírica vocal encantadora. Ela que encantou o Juscelino Kubitschek quando buscava um cargo eletivo como senador do Goiás, cantando uma capela para o Juscelino, e ele nunca se esqueceu desse momento, e hoje faz aniversário, tão presente, Goiânia da Anunciação. Parabéns, Goiânia! E quero agradecer também, aqui representando o Conselho Estadual de Cultura, ela que é, sobretudo, não apenas filha de Leda Selma, mas é o nosso anjo da guarda da academia, por todo o seu carinho voluntário, institucional. Agradeço muito, Cíntia Regina, a sua presença. Agora eu passo a condução dos trabalhos. Desculpe, Chalô, me pedido, eu acabei esquecendo. Por gentileza, Chalô. Bom dia a todos e a todas. Eu dizia ao Sérgio agora há pouco que a gente está aqui para quebrar padrões, para romper laços e fronteiras. Eu vou me dar esse direito aqui nesse momento por uma causa muito nobre. Nós estamos vivenciando um país em que as tensões têm sido constantes, um período eleitoral de extrema violência verbal, né, e de contrastes infinitos. Mas ontem, Dr. Eurico Barbosa, Getúlio Targino, Birajara Gale e eu tivemos uma eleição vitoriosa por demais. E eu gostaria de fazer uma homenagem ao nosso presidente,
e trazer para ele um mimo com relação a ontem, quebrando um pouco o protocolo, mas é com muita alegria, então eu precisava externá-la. Muito obrigado. Ainda lembra do nosso ídolo Zico aqui, ó. Tava tão boa a reunião. Vai fazer com o celular aí, ó. Doutor Eurico, eu mando. Vamos fazer junto com o Miquinho. Vamos lá fazer a foto do livro. Dois do Corinthians. Esses flamenguistas, eles estão bateu na corrigidos. rádio. Vamos fazer uma foto aqui, Eurico? Só vamos deixar aqui nessa vamos lugar na fatinha aqui um pouquinho. Ali onde ele vai ficar nessa foto? Eu vi o final assim, no restaurante japonês e cheguei e já estava acabando. Eu não, sou fluminense, pai. Como é que eu vou ficar aqui? Foi por olha, o Cássio agarrava aos pênaltis. Mas o Rio está bem representado. Flamenguistas, botafoguenses e fluminenses. Muitíssimo obrigado. Tinha mais chance, né? De Corinthians ganhar. Não, também jogou melhor. Mas na hora dos pênaltis, o Corinthians tirou o gol pela boca dele. Não joguei assim de gol pro Sérgio Fonta, eu tive o prazer de conhecer quando estive no Rio, num evento da Academia Carioca de Letras. Recebi até uma comenda esqueci o nome dele. E foi muito quebrou o protocolo com essa presentear o presidente. Então, nós estávamos lá e a Cíntia comigo. E a Cíntia olhava e falava assim: mãe, eu conheço aquele senhor aqui. Eu falava: é impossível você conhecer, você mora aqui, você mora em Goiânia. Ele não deve ter ido lá. Você não... Mãe, eu conheço, tenho certeza que eu conheço. E ficou. Aí a sessão na Assembleia, né? Legislativa de lá. E eu fui compor a mesa representando as academias. E eu estou vendo Cíntia lá no auditório mexendo no celular. Eu falei, pensando, eu querendo dar sinal para ela, que estava mexendo no celular e a gente lá na mesa, todo mundo vendo. Aí tá, quando terminou, aí chegou perto do Sérgio, olhou para ele e falou assim: Doutor Dantas, era o personagem que ele estava vivendo na Globo, naquele momento, né? Que era um advogado. E como o personagem dele estava bem em foco, ela, que é péssima fisionomista, e reconheceu, né, pela televisão, ela reconheceu o foco. E aí, a partir daí, toda vez que ela via, ele, depois disso ele trabalhou novamente, ela olhava e falava: mãe, doutor Dantas. E veio hoje também, ela está vindo, né? Mas ela falou: mãe, hoje eu não podia ir de manhã. Aí, mas é o Sérgio Fonta, Sérgio Fonta, presidente da Academia Carioca de Letras. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de dezembro de 1950. É escritor, diretor, dramaturgo e ator brasileiro, já tendo trabalhado em mais de 20 espetáculos teatrais, além de inúmeras novelas. Nos períodos em que não atua em TV, participa ativamente da vida cultural carioca como ator, autor, diretor, escritor, curador e pesquisador, tendo recebido 13 premiações entre teatro e literatura. É membro titular do PEN Clube do Brasil, da Academia Brasileira de Arte e da Academia Carioca de Letras. De 2007 para cá, dirigiu o curta-metragem Paixão, um folhetim com Dedina Bernardelli e Guilherme Piva, protagonizou os filmes Expresso Araxá e Achados e Perdidos,
Lançou 2 livros, Rubens Corrêa, Um Salto para Dentro da Luz e O Esplendor da Comédia no Esboço das Ideias. Atuou em 3 espetáculos, teve uma peça encenada, Tem Bola na Cola, e dirigiu um musical Zequete. Eu Sou o Samba, além de produzir e apresentar o programa Trigo do Teatro, desde 2010, na Rádio Roquete Pinto FM. Em 2016, passou a dirigir também a revista da Academia Carioca de Livros. Este é o Sérgio Costa. Agora eu não vou usar mais. Esse aqui já tinha no meu lugar. Esqueci o meu bem-cá. Então, passo a palavra ao nosso palestrante, Sérgio Conta, para que ele nos brinde com sua fala. Obrigado por suas palavras. Bom dia a todas e todos. Obrigado ao Birajara Galli, presidente da Academia Goiana de Letras, Ademir Luiz, presidente da União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, e a escritora Leda Selma de Alencar, pela acolhida aqui em Goiânia. Me receberam com imensa cordialidade para falar do papel das academias de letras em nosso país. Para entender qual a radiografia que se pode fazer de academias literárias brasileiras e sua função, temos de entrar no túnel do tempo. Se fôssemos falar do balé moderno, por exemplo, teríamos de tomar como ponto seminal o balé clássico. Um vive do outro, ou pelo menos a partir do outro. Eu ontem no almoço estava conversando com a professora Esther sobre a importância dos clássicos, ela me disse que lê muitos dos clássicos e é seduzida sempre pela dramaturgia dos clássicos, pela literatura. E exatamente, a gente tem esses clássicos, não pode nem deve fugir deles, né? Mas para entender o nosso tempo. Eles estão ali para iluminar o caminho. Ou seja, se não falarmos primeiramente do passado, como entender o presente e projetar o futuro? É claro que ao chegar às raízes que fizeram proliferar as academias por todo o mundo, encontraremos Platão, pois foi com ele que nasceram os primeiros passos do estudo da história, da memória e de uma partícula de eternidade. Ali, nos gregos jardins de Academos, herói ateniense, proprietário daquela área e cujo nome deu origem à palavra academia, Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, começa a lançar na terra as primeiras sementes do debate, do humanismo, do conhecimento, da convivência, 4 dos pilares que fundamentam as bases de qualquer academia literária do mundo ontem e hoje. Colhemos um depoimento exclusivo do escritor e acadêmico Gilberto Mendonça Teles para este trabalho que apresentamos hoje em Goiânia. Gilberto é esse ícone da literatura goiana e brasileira, que inclusive nos dará o prazer de suas palavras na palestra de amanhã, neste importante encontro de Academia de Letras. Diz Mendonça Teles, lembrando também a figura de Platão na pré-história das academias. Aspas. É sabido que Platão usou o jardim público, conhecido como Academos, para conversar gratuitamente com seus amigos e alunos sobre a natureza do conhecimento. Com o tempo, na latinidade, esse conhecimento foi se generalizando em academias científicas, filosóficas e literárias. Assim chegou à França, de onde deu um pulo a Portugal, que com os livros trazidos para o Brasil, copiou a França e no século XVIII tivemos com certo humor a Academia dos Seletos, dos Esquecidos, etc. Fecha aspas. Realmente, os nomes dados às academias naqueles tempos de 1600 e 1700 são, no mínimo, curiosos, como a história mostra alguns deles. Academia dos Generosos, 1647, quem sabe recheada de mecenas. Já a mencionada Academia Basílica dos Esquecidos, na Bahia, em 1724, tinha nomes expressivos, como o de Rocha Pita, autor de História da América Portuguesa. Também, curiosamente, seus 7 fundadores escolheram pitorescos pseudônimos para si mesmos.
obsequioso, nubiloso, ocupado, menos ocupado, laborioso, vago, que era o de Rocha Pita, e venturoso. No entanto, a Academia Brasílica dos Esquecidos tinha de fato propósitos nobres. A Academia de História, a primeira fundada em Portugal em 1720, era integrada por nomes de todas as colônias portuguesas, menos do Brasil. Ao perceber que a corte portuguesa optara por um lado seletivo e discriminatório, ao não levar em conta a capacidade literária de intelectuais brasileiros, alguns nomes fundaram a citada academia para mostrar que havia vida inteligente no Brasil colônia. O crítico José Veríssimo chega a manifestar-se sobre ela quando afirma que, apesar da origem oficial e de serem um arremedo, havia nelas um sentimento de emulação com a metrópole e, portanto, um primeiro e leve sintoma do espírito local de independência. E o poeta Manuel Bandeira complementa: a primeira dessas academias, a dos Esquecidos, revela desde o nome o propósito de lembrar a Portugal, em cujas academias não tivemos entrada, que havia no Brasil quem se interessasse pelas coisas do espírito, fecha aspas. Mas a verdade é que a Academia dos Esquecidos não foi mais lembrada em 1725, um ano depois de ter sido criada, quando se extinguiu. Há outros com nomes surpreendentemente insólitos, sendo o mais insólito de todos a Academia dos Felizes, no Rio de Janeiro, em 1736. Não sei se o propulsor do presente da praga que rogaram para os pobres cariocas como nós, dizendo que ele está tudo bem para ele sempre. Que maldade, né? Será mesmo? Dizem até que no andar da carruagem do mundo está para ser efetivada a Academia dos Infelizes, cuja sede seria um quiosque à beira-mar em Copacabana. Não acredito. O emblema da Academia dos Felizes, que hoje se chamaria logo, mostrava Hércules espantando o ócio com um porrete na mão. Estavam dispostos os felizes. O fato é que, brincadeiras à parte, todas essas curiosas academias possuíam em seu cerne o debate, a exposição de ideias, as reivindicações, o apreço ao intelecto, a difusão da cultura, características que integram a maioria das academias até hoje. Antes de embarcarmos em uma nau e sairmos da terra-irmã a caminho do Brasil, concretamente, e de séculos mais próximos, fica o registro de que a Academia de Ciências de Lisboa é a mais antiga academia de letras em língua portuguesa, fundada em 1779, há 242 anos, em plena atividade hoje e digna do maior respeito. No Brasil, são muitas as academias de letras, dezenas, talvez centenas delas, mas uma delas é a célula máter de todas. Não poderia ser diferente, pois teve como fundador e primeiro presidente Machado de Assis. O embrião da ideia veio do escritor Lúcio Mendonça em 1896, com a inauguração histórica da entidade em julho de 1897. Em 7 de dezembro daquele ano, na sessão de encerramento dos trabalhos acadêmicos, Machado pronuncia um breve discurso que, de certa forma, define algumas das camadas do que seria o papel das academias de letras no Brasil, no caso, ainda com passos prudentes e moderados, mas já com a consciência de que podemos e devemos dispor em uma atividade acadêmica. Uma delas seria, sem dúvida, cuidar da língua de seu país. Disse Machado naquela ocasião, aspas, no próximo ano não temos mais que dar andamento ao anuário bibliográfico, coligir os dados biográficos e literários, como subsídio para o Dicionário Bibliográfico Nacional, e, se for possível, alguns elementos do vocabulário crítico dos brasileirinos entrados na língua portuguesa e das diferenças no modo de falar e escrever dos dois povos, como nos obrigamos por um artigo do Regimento Interno. São obras de folha, cuja importância não é preciso encarecer aos vossos olhos. Pedem diuturnidade paciente. A constância, se alguma vez faltou a homens nossos de outra esfera, é virtude que não pode morar longe desta casa literária.
E ao falar de formas novas da língua, completa o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A academia, trabalhando pelo conhecimento desses fenômenos, buscará ser com o tempo a guarda da nossa língua. Caber-lhe-á então defendê-la daquilo que não venha das fontes legítimas, o povo e os escritores, não confundindo a moda que perece com o moderno que vivifica. Guardar não é impor. Nenhum de vós tem para si que a academia decrete fórmulas. Fecha aspas. O papel das academias de letras no Brasil, uma das vertentes desse nosso trabalho, o título dele próprio, não mudou através dos tempos. Isso não é ruim nem anacrônico. Há que se ver quais são os pilares, o que sustenta a tradição e o que se abre para a modernidade e o futuro. As palavras de Machado comprovam que 125 anos depois, ainda é importante que uma academia de letras seja guardiã de nossa língua, sem desprezar o que vem genuinamente do povo, sem falsas modernidades. Estes detalhes me remetem a uma das maiores figuras da poesia brasileira, que é Carlos Drummond de Andrade, em um de alguns encontros que eu tive a sorte e a aventura de ter na minha juventude. Um dia, eu tive coragem de pedir que ele lesse meu primeiro original de poesias. É claro que a ousadia de pedir isso só podia vir da cabeça de um jovem, mas eu pedi, e o Drummond leu. E ao nos encontrarmos novamente, algumas semanas depois, já tendo ele lido o volume, ao comentar um dos poemas em que eu havia colocado uma gíria do momento, ele disse com imensa delicadeza: a gíria, num poema, pode afetá-lo no futuro, porque ela ainda não virou língua. Guardo isso para sempre. Eu cito isso porque dá para fazer um link com as palavras de Machado em relação a não confundirmos moda com o que realmente ficará, com a perenidade. Independente de vários problemas, inclusive o econômico, que vamos abordar mais adiante, as academias devem estar atentas aos meandros de nossa língua, o que é um pequeno afluente e o que é fonte que jorrará para sempre. Outro aspecto é a quantidade de academias que existe pelo país afora. É um número talvez próximo do infinito. Algumas, muitas, de pouca expressão, embora às vezes com nome pomposo, e algumas, muitas também, com uma história construída, uma trajetória luminosa em prol da cultura, como é o caso da valorosa Academia Goiana de Letras, que, sob a presidência do escritor e poeta Birajara Galho, tem a saudável coragem de implantar um encontro da dimensão deste que ora se realiza aqui, um Estado que sabe prestigiar os frutos da terra e de outras terras, como os símbolos da literatura goiana, como agora se homenageia um escritor querido, que vem da Bahia, mas já tem todas as suas raízes em Goiás, com o merecido Ano Cultural Acadêmica Leda Selma de Alencar. Além das academias de letras participantes deste encontro, seria impossível mapear todas as que existem no país. Algumas outras também de grande projeção, como as academias paulista, mineira, pernambucana e maranhense, entre muitas outras já centenárias ou a caminho dos 100 anos, como a Academia Carioca de Letras, que tem a honra de presidir e que caminha para o seu centenário a ser comemorado em 2026. Mas não é fácil resistir, porque os problemas econômicos e financeiros são vastos, ainda mais na época em que vivemos e que a economia mundial passa por turbulências. Como bem pedem as vertentes do encontro de Academia de Letras e do painel literário do Brasil Central, de que forma o potencial do Estado pode estimular e preservar as manifestações genuínas da sociedade e qual seria a essencialidade das leis de incentivo à cultura. Bem, não precisamos ir muito longe. E aqui mesmo em Goiânia, temos um exemplo de como é possível dinamizar esta relação, já que este evento se realiza graças ao edital de fomento à literatura do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. E segundo me informaram, a AGL também conta com apoio anual para desenvolver suas atividades culturais.
Como diria o saudoso ator José Wilker, do personagem que ele interpretou na novela Gabriela, em outro contexto, claro, ele dizia: isso é justo, isso é muito justo, isso é justíssimo. Já no Rio de Janeiro não é tão justo assim. Entidades ou instituições como mais duas ou três a cujo quadro social eu pertenço, a Academia Brasileira de Arte, agora presidida pela escritora Nélida Pimon, e o PEN Clube do Brasil, atualmente presidido pelo musicólogo e jornalista Ricardo Gravalbin, assim como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, hoje presidido pelo jurista e escritor Vitorino Chermon, enfrentam dificuldades. Os dois últimos levam o nome de academia, mas evidentemente não levam o nome de academia, mas evidentemente possuem este perfil. São propagadores da cultura, da ciência, da educação, da história e da memória intelectual nacional. Deveria caber ao Estado, e pedimos licença para o neologismo, antenar-se com as solicitações, muitas vezes invisíveis e silenciosas do povo e das próprias entidades, para constatar de que modo ele pode suprir esses anseios, de que modo ele pode fazer política sem ser só fachada ou retórica, sem perder o sumo e o prumo da cultura. No Rio de Janeiro, muitas empresas alocam verbas para eventos artísticos através da lei do ICMS e a lei do ISS. A primeira é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal. Pode parecer um tanto árido e distante do sistema cultural, mas não. Uma empresa pode destinar uma verba para, por exemplo, a montagem do espetáculo teatral, e o governo lhe fornece um desconto no pagamento de tributos. Já a lei do ISS, que é um imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, também pode ser utilizada da mesma forma que a lei do ICMS. Para os artistas, de um modo geral, também foram criadas as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, especialmente em função do estrangulamento econômico causado pela pandemia do coronavírus. Há também a discutida Lei Rouanet, agora sob análise. Para o poeta e professor Antônio Carlos Sequim, meu confrade na ACL e membro da Academia Brasileira de Letras, em depoimento exclusivo também para este trabalho, fala do papel das academias de arte e das leis de incentivo à cultura. Dizer, leis dessa natureza são essenciais, mas deveriam reger-se pela máxima descentralização, sob pena de não fomentar as manifestações artísticas que se produzem fora de espaços já consolidados de nosso cenário cultural. Fecha aspas. É fundamental que se desconstrua a ideia de que só o eixo Rio-São Paulo vale a pena. Um país tão rico e tão diversificado como o nosso deveria ser explorado, no bom sentido, é claro, em todo o seu potencial, como Sequim também aponta. As academias de letras são espaços de resistência ao pensamento massificado. Em sua saudade e diversidade, irmanam-se pela defesa de valores humanistas tão negligenciados por ideologias puramente mercantilistas e pragmáticas. Quanto ao estímulo às manifestações da sociedade, apoiar a cultura deveria ser uma política de Estado, estimulá-la, mas sem dirigismo de nenhuma espécie. No entanto, nem sempre é assim. E no caso das academias literárias é mais difícil ainda. A não ser quando a instituição recebe verba de entidades como o SESC, por exemplo, ou mesmo a Confederação Nacional do Comércio. Isso aconteceu há alguns anos exatamente assim com a Academia Carioca de Letras, durante as gestões de Nelson Melo e Souza e Ricardo Gravalbin, quando é lançado o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro, contemplando escritores que foram destaque durante aqueles anos, e assim premiou-se autores como Antônio Torres, Carlos Heitor Coni, Rui Castro e Geraldo Carneiro, entre outros. Na última gestão de Gravalbin, eu, já como diretor da chamada Revista da Academia Carioca de Letras, podemos fazer chegar às bibliotecas da cidade e a outras associações números muito bem impressos pela editora Batel, quase um livro, como este aqui, que tenho em mãos,
é um material muito profundo de escritores brasileiros que fazem parte da academia, que foram convidados para integrarem. Foram 3 volumes. Esse é o 3º volume, edição de 2017, A Mulher na Literatura Brasileira. Destacando a mulher, né, nessa literatura, e contendo artigos e ensaios de inúmeros acadêmicos sobre diversas escritoras, como o nosso Gilberto Mendonça Teles, que escreveu sobre Cora Coralina, Haroldo Costa sobre Carolina Maria de Jesus, e as palestrantes mesmo sobre Júlia Lopes de Almeida, que falamos bastante ontem na palestra da professora Sueli, e Júlia, uma das personalidades mais importantes do final do século XIX e meados do século XX. Na gestão seguinte, com a presidência do escritor Cláudio Murilo Leal, infelizmente não houve mais nenhum aporte, assim como em nossa gestão iniciada em janeiro deste ano. Mas temos um bom tempo pela frente e não sou de desistir fácil. Além de lutarmos com a inadimplência de alguns membros que não pagam a anuidade, poucos, são 5, mas são. Porém, junto com a nossa diretoria, temos feito algumas investidas em função do retorno da revista da Academia Carioca de Letras e uma proposta de subvenção anual permanente e reajustável a cada ano e de acordo com os índices oficiais, a ser encaminhada para os órgãos competentes com um plano de trabalho que se resume no seguinte: a realização a cada semestre de ciclo de palestras multitemáticas com ênfase na cultura carioca e nacional nos seus diversos domínios, a cargo de acadêmicos, escritores, especialistas, convidados, abertas ao público. B. Edição da revista bimestral, reunindo trabalhos de acadêmicos, escritores convidados e palestrantes, distribuída de forma gratuita às escolas públicas do Estado e a entidades culturais da cidade. C. Premiação anual de jovens escritores, através de concursos literários na área de ensaio, conto, crônica e poesia. D. Premiação anual de um escritor sênior, escolhido por votação como o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro. E, por fim, implementação de oficinas literárias gratuitas no campo da poesia e da ficção. Esse aporte financeiro, essencial para fazer frente às despesas obrigatórias da casa de José de Anchieta, patrono da instituição, com funcionários, energias, telefone, condomínio, você deve saber isso bem, o que é isso? O que é essa via cruz? Os irmanados numa só fome, né? Bem como aquelas despesas referentes à edição da revista, aos prêmios literários, ao cachê dos palestrantes convidados, à modernização dos equipamentos de microfonia, de refrigeração do ambiente e de gravação audiovisual dos eventos. Eu tenho que contar com o Ademir aí, né? O Ademir Carioca, vou procurar. Funciona. Sem sequestro. Não. Prometo que você ficará onde está. Mas, enfim, tudo isso é duro constatar que as instituições já citadas e muitas outras, como a Academia Luso Brasileira, na Secretaria-Geral, com a ativíssima acadêmica Maria Amélia Paladino, que acaba de perder sua sede, tenham de lutar por algo que não deveria ser visto como favor, e sim como obrigação. Nenhum povo, de qualquer lugar do mundo, pode viver sem a cultura e sem a educação. Outro aspecto para o qual não se deve descuidar é quanto à defesa diante da avassaladora massa tecnológica de informações impingida na internet e nas redes sociais, ansiosas por terem também voz. Elas podem e devem existir, desde que não obstruam a matéria-prima cultural de nosso tempo e não as vulgarize. Que o trabalho remoto e o home office não nos prive da convivência humana. Não sejamos apenas virtuais na troca de ideias sobre a cultura e não a pulverizemos em superficiais informações que logo desaparecem. Somos mais que isso, merecemos mais que isso. É importante também que as academias de letras estejam atentas ao bolor, ao mofo. Devemos ter cuidado
para que a síndrome do gabinete, se é que podemos chamar assim, não contamine o frescor da modernidade com seu ar de pretensa superioridade, como se fôssemos todos filiais de Deus, como se estivéssemos prontos para decretar todas as verdades do mundo num texto brilhante e definitivo, onde nosso ego seria o balão mais voador do universo, aquele que voaria mais alto, acima de todas as mentes humanas. Não. Nós também somos humanos, falíveis, contraditórios, precisamos aprender o tempo todo e mais, cada vez mais. Machado, em 1897, como lembramos aqui, já apontava que nenhum de vós tem para si que a academia decrete fórmulas. Sejamos sempre aqueles que entendem que somos apenas uma parcela de algo muito maior. Que estejamos aptos para compreender que somos parte integrante de uma força suprema, essa sim, chamada cultura e educação, pontes para um povo mais vivo e aberto para o conhecimento. Que não reneguemos jamais o passado, mas que estejamos prontos para administrar o presente e absorver o futuro, porque ele vem aí e é bom que venha. E já finalizando, voltamos ao papel das academias de letras no Brasil, esteio de nossa fala nesta manhã. Não temos nenhuma dúvida de sua importância para o desenvolvimento cultural do país, e já sabemos que elas têm como primeiro mandamento a preservação e dinamização de nossa língua, entre outras, digamos, missões. O escritor goiano, radicado no Rio, que todos vocês conhecem, e que estará em novembro por aqui para as comemorações dos 25 anos da Academia Peresina de Letras e Artes, a APLA, e do centenário de Pires do Rio, sua cidade natal, e também a do presidente Birajara Galha, expressa seu pensamento sobre o tema. Merece dar um depoimento também exclusivo para esta palestra, fazendo um alerta para as academias de letras. Dizer que elas não sejam agremiações inertes e fiquem olhando apenas a banda passar, que façam parte da orquestra, reger a banda cultural e sejam entidades ativas na Sinfonia Nacional, propor e participar da escolha das partituras e palpitar vibrantes da vida social, promover debates sobre literatura e artes em geral, além de estimular a cultura enraizada na história, nas lutas, costumes, sonhos e anseios de seu povo, colocar nossos valores na vitrine e chamar a atenção dos desatentos para as obras dos nacionais, tanto dos presentes como dos antepassados. E Mendonça Teles, ao refletir sobre este segmento, completa: as academias de letras em cada estado do Brasil têm um papel relevante, seja no complemento educacional da ação política do governo, seja na manutenção da cultura do país, uma vez que atraem e reúnem escritores cujos livros discutem, conservam e transmitem o valor e o sentido maior da cultura e da civilização de um povo. Fecha aspas. Recentemente, no jantar de comemoração dos 80 anos da Academia Brasileira de Arte, em um hotel da Zona Sul do Rio, quando Nélida Pion, por aclamação, foi alçada à presidência daquela entidade, perguntada sobre a importância de esta ou aquela academia, a célebre autora do Alto da Sabedoria, de quem já foi inclusive presidente da Academia Brasileira de Letras, disse para todos nós com serenidade: não existe academia grande ou pequena, todas são a favor da cultura. Eu conversei também um pouco isso de manhã com a professora Esther, presidente da Academia Santense, Espírito Santense de Letras, sobre isso. Tudo começou com Platão e vamos terminar com ele, mas não com um olhar platônico sobre a vida e sobre as academias de letras. A literatura, a vida literária, enfim, são tratadas por nós com infinito amor, o que não invalida a nossa resiliência, nossa combatividade, a certeza de que devemos andar para frente e para o alto. Certa vez, num passado absolutamente longínquo, Platão, em sua percepção aguda sobre as contradições humanas, disse:
Podemos perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Nós não temos medo da luz. Nós vamos sempre em busca da luz. Muito obrigado.